Olá, pessoal, muito bom dia com vocês. Tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que seja tudo muito ótimo. Eu sou Darlan, né? Acredito que vocês já me conheçam. Pessoal, essa é a nossa penúltima reunião de orientação referente às informações do EducaCenso, né? Ao processo de migração e também de análise dos dados que foram migrados. Nós fazemos toda sexta-feira. A gente acho que teve somente uma sexta-feira que nós não fizemos, né, devido ao recesso de São João e os festejos juninos, que a gente não fez uma reunião, mas a gente faz toda sexta-feira, né, com esse compromisso de orientar vocês, de tirar todas as dúvidas referente às migrações e também às análises das informações que foram migradas diretamente no EducaCenso, certo? Então, o objetivo dessa reunião é realmente a gente pontuar, bater nessa tecla, né, de verificar as informações, de verificar os dados, para que a gente consiga realmente fazer com que os dados que são migrados, eles fiquem fidedignos à realidade da escola e à realidade do município, certo? Então, o objetivo dessa nossa reunião é essa, né? É fazer com que vocês entendam a importância dos dados que estão sendo migrados, né? E a importância também das escolas fazerem a verificação. Não quer dizer que a gente migrou e que não deve fazer mais nada. A gente tem alguns processos que devem ser feitos, né? Então, dentro do EducaCenso, vai sendo gerado algumas inconsistências. Então, pode ter alunos que está matriculado em 2 municípios, né? Ou em diferentes estados ao mesmo tempo, e isso deve ser feito a correção, senão a gente não consegue fechar a escola. Temos situações, né, com alunos que o endereço pode ali estar incorreto, profissionais vinculados de maneira indevida. Tudo isso o censo consegue informar para vocês. Eu não sei se o núcleo, né, regional de ensino de vocês fazem o envio dessas pendências, mas tem alguns núcleos que eles acabam enviando, eles enviam os relatórios. Olha, pessoal, o município de vocês está com essas pendências aqui, ó. Aí envia os relatórios com todas as descrições necessárias para que as correções elas consigam ser feitas a tempo, né? Não é, na verdade, erros, são basicamente avisos, né? Olha, tem essa inconsistência aqui, ó, verifique se realmente é uma inconsistência ou se está ok. Então, nosso objetivo com essas reuniões é basicamente é auxiliar vocês para que as verificações elas ocorram da maneira correta, de forma assertiva, e que a gente consiga fazer com que o censo ele seja realmente composto pela realidade das escolas do município, né? A gente sabe que algumas escolas acabam lançando as informações na correria, ou muitas das vezes acabam deixando de lado uma informação importante. Ah, esqueci de inserir a deficiência dos alunos. Pronto, no censo ainda dá tempo de inserir. Esqueci de informar o transporte de uma turma. Ainda dá tempo da gente informar esse transporte. Então, o objetivo dessa nossa reunião é isso. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá, por estarem presentes. Essa reunião ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponível no YouTube, se caso vocês queiram tirar mais alguma informação delas, ok? E quem vai estar conduzindo o restante dessa reunião vai ser a Alan, e eu vou estar presente aqui também para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, uma excelente reunião. Eu vou pedir para que essa reunião ela seja breve também, certo? Para que a gente não tome muito tempo de vocês, que dure mais ou menos aí 40 minutinhos, ok? Então, uma boa reunião para todos nós e fiquem com Deus. Bom, pessoal, muito bom dia. Deu um ecozinho aqui, mas muito bom dia a todos vocês. É uma alegria vê-los aqui em mais uma reunião, né? Essa série de reuniões que nós estamos fazendo aqui ao longo de cada semana para instruí-los sobre o censo, esse período tão importante. E nós estamos chegando na reta final de mais um ciclo, de mais um ano com esse processo que vocês, municípios, optaram por realizar com o SG Bravo, tá? Hoje o nosso foco, a minha participação aqui é comentar sobre a verificação. Vamos continuar teclando nesse ponto importante, que são a verificação dos dados em todos os pilares que estão contidos no EducaCenso, tá? Então, censo, escola, turmas, alunos, professores, a gente vai comentar mais sobre esse processo, tá? Muitos municípios já estão com essa parte tranquila, né? A parte de fechamento, de verificação, mas é muito bom reforçá-los
sobre esse cuidado, sobre essa importância de gerar os relatórios e analisar todas as informações, tá? Para complementar um pouco da minha fala, nós preparamos aqui um material para auxiliá-los, né, sobre os nossos tópicos aqui que nós iremos comentar e sobre as verificações que devem ser feitas dentro do sistema. E já de início aqui a gente gostaria de separar uma frase muito bacana. Nosso responsável pela equipe de projetos trouxe aqui uma frase que nos faz refletir sobre algumas ações que ocorrem, né, alguns períodos que ocorrem na educação. E aqui, né, tem a frase: educação não tem preço, a sua falta tem um custo enorme, né? É muito importante esse trabalho que nós estamos fazendo, esse processo que a gente impacta várias pessoas, não são só os alunos, não são só as escolas, mas são vários, digamos que, várias vertentes que a gente impacta de forma positiva com essa ação que nós realizamos todos os anos, tá? Aqui a gente vai comentar um pouco sobre escolas, turmas, informações coletadas, alunos, professores, os números desse ano de 2024, que nós conseguimos superar os quantitativos do ano anterior. Nós estamos muito felizes, né, com a confiança dos municípios em que nós possamos estar fazendo parte desse processo tão importante, tá? Então, o censo, ele tem mais ou menos 52 dias que se iniciou. Então, nós estamos na reta final, restando apenas 13 dias. É um período que está se encerrando, está batendo na porta o fechamento do EducaCenso, e que muitos municípios, né, devido a outras atividades que acabam acontecendo nesse período, acabam focando, não dando um foco tão grande, melhor dizendo, e acaba deixando mais para o final. Esse ano, né, comparado a anos anteriores, a plataforma do censo está bem mais rápida na leitura dos arquivos, né? Nesse período, acredito que muitos municípios conseguiram agilizar semanas anteriores, né, que estavam um pouco mais lento. Mas isso não justifica o fato de já não priorizar agora, né? Não deixe para a última hora. O censo, ele acaba, muitas das vezes, né, tendo essa lentidão no reconhecimento de alguns arquivos. A gente não sabe quando isso pode acontecer, então a gente não pode dar sorte para o azar. Realmente, fazer esse trabalho de verificação com o máximo de antecedência, e o prazo, né, está apertando. É importante que seja analisado essas informações, tá? Verificação de dados, como muitos já sabem, né, com muito tempo de experiência realizando esse processo no EducaCenso, verificação dos pilares, então escola, turmas, alunos e professores. Então, vai ter a parte do fechamento lá do censo, que vai ser específica para analisar essas informações. Na medida que a gente fecha cada pilar, o censo vai fazer uma análise e vai trazer para a gente informações que estejam faltando. Então, por exemplo, pilar da escola, se estiver faltando alguma informação relacionada aos dados de infraestrutura, alguma informação que está um pouco diferente, enfim, muitas vezes a escola faz algum ajuste, e esse ajuste acaba gerando alguma inconformidade com a informação de acordo com a realidade da escola. Na hora do fechamento vai aparecer essa informação. Se porventura alguma turma tiver com alguma pendência, aluno estiver faltando alguma informação, ou alguma informação estiver diferente de algum outro campo, né, que foi migrado no ano anterior. Então, são essas situações que o censo, ele vai trazer para a gente na hora de verificar, né, na parte do fechamento, para evitar que ocorra alguma situação e analisar muito bem os relatórios. Nas últimas semanas, a gente sempre pontuou a parte de verificação também dos relatórios, que são disponíveis pela plataforma do EducaCenso. Então, a gente reforça o uso dessa ferramenta, né, dos documentos que são disponíveis no EducaCenso. Parte de escola, informações que a gente sempre discute da importância da atenção, a identificação da escola, dependências administrativas, níveis e modalidades de ensino, situação da escola, abastecimento de água, energia, acessibilidade, parte de recursos humanos, né, todos aqueles campos que compõem a parte de infraestrutura da escola, requer uma atenção muito grande, principalmente os campos que sinalizam quantitativo. Então, quantitativo de turmas, se existe algum tipo de acessibilidade na escola, rampas, enfim. Tudo isso é muito importante ter o cuidado, reforçando os campos atualizados no censo, né, desse ano. Então, teve lá se a escola recebe algum tipo de abastecimento de água em carro-pipa, ou se a escola tem um recurso de acessibilidade, né, acessibilidade luminosa, enfim. Então, são alguns recursos que foram sinalizados para o censo nesse ano, que muitas escolas precisam estar conferindo, porque muitas vezes está de acordo e não marcou porque não se atentou, tá? É muito importante ter esse cuidado. Na parte de turmas, quando a gente migra uma turma, a gente vai analisar que vão várias informações. Para isso, a gente separou aqui com mais alguns detalhes, que é relacionado à parte de identificação da turma,
turno de funcionamento, etapa de ensino, série ano, tipo de atendimento, quantidade de alunos matriculados, além disso, modalidade de ensino, matriz curricular e outras informações, tá? Turmas que são em tempo integral, por exemplo, precisa ter uma atenção redobrada na parte de oficinas, nas atividades complementares. Turmas que têm um foco específico em atividade complementar, a configuração lá requer um pouco mais de atenção. É simples, mas requer um pouco mais de atenção para não passar nenhum detalhe importante, tá? Turmas também que são direcionadas aos alunos com algum tipo de deficiência, tá? É muito importante ter esse cuidado para que a gente consiga analisar direito se essas informações foram enviadas corretamente, se tem alguma informação que está pendente, porque qualquer informação que esteja faltando ou esteja incorretamente, na hora da parte de fechamento, pode ser alertado pelo censo. Então, a gente consegue anteceder de forma bem tranquila, fazendo essas verificações. Parte de alunos, informações como identificação do aluno, né, os dados de pessoa física, situação da matrícula, né, as matrículas que esse aluno consta, modalidade de ensino, necessidades educacionais, se esse aluno for algum aluno que tem algum tipo de deficiência. Então, a atenção no recurso para avaliação é um ponto muito importante. Alunos que precisam de algum recurso para fazer algum tipo de prova, né, seja um auxiliador, seja um intérprete de Libras, seja, enfim, as outras opções que o censo traz, né, para essa necessidade. É muito importante ter uma atenção. Sem contar também, né, no tipo de deficiência. Os tipos de deficiência apresentam lá, a tabela que está no censo, no sistema está atualizado da mesma forma que está no censo, como a gente comentou em outros momentos. Transporte também é algo muito importante, revisar se essa informação de transporte foi lançada, significativa essa informação também para o educacenso, é muito importante ter essa atenção, fazer essa análise com clareza, para verificar se realmente está transparente com a realidade da escola. Parte dos professores, como todo mundo sabe, as informações de graduação, formação superior, pós-graduação, deficiências. Muitas das vezes o professor tem algum tipo de deficiência, essa informação precisa ser declarada dentro do censo, né, precisa ser informado. Identificação do professor, né, os dados de pessoa física também, disciplinas que já vão com base nos vínculos que o professor está direcionado na turma. Tá? Então, é importante também fazer essa verificação, que quando um professor não está vinculado em alguma disciplina, se alguma disciplina está, sim, algum professor vinculado, né, se houver algum ajuste que o responsável pela escola realizou no censo, acabou removendo o vínculo, na hora do fechamento, vai aparecer lá que aquela determinada disciplina não tem o responsável em alguma disciplina, está faltando o vínculo em alguma turma, tá? Então é importante que haja também essa conferência, tá? Esse material que nós estamos apresentando aqui, nós vamos enviar no grupo, para que seja para que vocês tenham acesso, faça a leitura com mais calma, tá? Mas é bem bacana vocês consultarem depois com mais tranquilidade essas informações, tá? Quanto aos números de 2024, perdão, nós superamos comparados a 2023. Então, nesse ano, nós migramos 40 municípios. Então, 40 municípios depositaram a confiança em realizar essa exportação dos dados que estão na plataforma do Bravo para o Educacenso. Então, foi um trabalho bem bacana. Esse ano foi muito mais tranquilo comparado a anos anteriores. A gente até comentou internamente aqui, né, em forma de brincadeira, será que o censo está ficando mais fácil ou realmente nós estamos ficando mais experts no censo, né? E realmente é uma mistura de atenção, né, de anteceder alguns processos. Desde o início do ano nós estamos fazendo algumas lives no YouTube, antecedendo informações, antecedendo orientações. Então é muito bacana quando a gente realmente vê essa atenção que nós damos antes de chegar ao período, né, surtir o efeito e uma tranquilidade maior no envio das informações. Sem contar também a organização de reuniões, a transparência das informações, o contato com vocês é muito mais dinâmico, muito mais fácil, muito mais rápido. Nossa equipe toda realmente se empenhou em dar um foco muito grande. Então, tudo isso é reflexo, né, de um trabalho, de uma confiança e, é claro, da importância desse período para a educação dos municípios, tá? Nós migramos mais de 800 escolas através do SG Bravo, nós migramos mais de 150 mil alunos. No ano passado, acredito que a gente quase chegou nesse quantitativo. E eu pergunto para vocês, imagina aí 150 mil alunos correndo atrás de vocês na rua, imagina a quantidade, né? Muitas vezes a gente está fazendo esse processo, a gente não percebe a grandiosidade do impacto que nós estamos trazendo para os municípios, e quando a gente analisa esses números, realmente é algo muito gratificante.
E contando também com os profissionais, foram mais de 8 mil profissionais migrados para o EducaSenso. Então, a atenção nesse processo nos traz essa recompensa muito bacana, tá? É uma alegria muito grande a gente estar acompanhando essas informações, esses quantitativos, tá? Bom, passei um pouquinho aqui dessas informações para vocês, vou passar um pouco a palavra para o Darlan fazer uma contribuição aqui com relação a todas essas informações que nós passamos para vocês. Pronto, pessoal, excelente, então, aí, a explanação de Alan. Muitas informações importantes, né, relacionadas à escola, à infraestrutura da escola, o processo de identificação do censo, todos aqueles campos que a gente precisa preencher, que as escolas precisam preencher de maneira fidedigna, né, conforme a realidade da escola, as informações de turmas e os tipos de turmas. Então, a gente tem ED, a gente tem uma turma regular, turma de atendimento educacional especializado, turma de atividade complementar, turma integral. Enfim, são diversos tipos de informações que a gente precisa se atentar na hora de fazer o preenchimento dentro do SGE Bravo e também no processo de migração para o EducaSenso. Antes da gente fazer a migração, o censo ele vai apresentando para a gente diversos erros e diversos avisos também, né? O que são os erros? Os erros são aquelas situações mais escrúxulas, né? Que está realmente ali na cara que não foi inserida a informação, ou seja, a escola não preencheu os dados do censo, ou ficou faltando algum campo. Então, se faltou algum campo ali sem preencher, a gente não consegue fazer o processo de envio. Se uma turma tiver sem aluno, sem professor, a gente também não consegue fazer o processo de envio. Se o diretor ele não está informado na escola, né? Se o professor ele não tem INEP, a gente também não consegue enviar o arquivo. Então, dá erro, vai dando erros, né? E conforme a gente for corrigindo um, aí vai apresentando outros erros, né? A turma não foi informada a forma de organização dela, ou informou duas opções, sendo que só deve ser preenchido uma opção. Então, são esse tipo de errinhos que a gente corrige, né, junto com o município, que a gente precisa estar atentos a esse processo de correção. Então, é muito importante que a gente passe as informações de maneira correta para as escolas e a gente também tem uma atenção maior com essas escolas, né, porque tem muitas escolas que fizeram o preenchimento de forma indevida, né? Inserindo uma informação que talvez eles nem conheçam que informação é aquela e acaba gerando um problema aí no processo de migração, tá? Mas, é claro, com a orientação da gente, a gente consegue fazer esse processo de correção. Quando eu me refiro a essa questão da orientação das escolas, né? Fizemos uma live de orientação lá no início do processo do EducaSenso, e tem todas as informações disponíveis também no nosso canal no YouTube. A nossa equipe está tá sempre disponível, né, para estar respondendo as perguntas, as dúvidas das escolas, do município no geral, para que a gente realmente consiga fazer com que a informatização do município ela tenha um sentido muito grande, né? Quando a gente se refere à informatização dos dados da educação, é realmente dados que devem ser reais à realidade. Então, é muito importante a gente levar o sistema a sério, porque quando essas informações elas são migradas da forma que a escola preencheu ou não preencheu, muitas das vezes. Existem alguns campos, né, que a escola acaba não preenchendo, e a informação ela é migrada de acordo com a forma que ela está dentro do sistema. Então, por isso que a gente pede o máximo de atenção na hora de fazer esse processo de migração, na hora de verificar as informações, na hora de coletar os dados, né, junto com as escolas, de gerar os relatórios no SG Bravo, de gerar os relatórios dentro do EducaSenso. E eu vou mostrar para vocês também, né, Loverci, ele tinha me passado, Loverci não, perdão, eu falei Loverci porque Loverci está com a mão levantada aqui, só um minutinho, viu, Loverci? Mas Ellison, ele me fez uma pergunta aqui, né, que é referente a como verificar as pendências que existe dentro do censo. Como a gente verifica, né? Porque assim, a gente fala sempre, a gente bate nessa tecla. Após a migração, não é a etapa final do EducaSenso. Não é porque o município migrou que pronto, acabou o EducaSenso, né? Não, após esse processo de migração, nós precisamos fazer uma análise direta dentro do EducaSenso. Gerar os relatórios por escola, né, verificar a quantidade de alunos que foram migrados nas turmas, se esses alunos estão com transporte, se esses alunos estão informados da deficiência de maneira correta, se os professores estão dentro das turmas, com os componentes curriculares devidamente informados.
é esse tipo de análise e verificações que nós precisamos fazer durante esse processo, né? Uma vez que a gente migra, a migração, ela vem para facilitar, ela vem para auxiliar o processo. É claro, se o seu município, ele preencheu todas as informações de maneira correta, né? É um município que se atenta, coloca todos os dados, CPF, certidão de nascimento, de maneira correta, de maneira adequada, atualiza o endereço. Esse município vai ter menos problemas que devem ser corrigidos diretamente no EducaCenso. Mas se a sua situação são aquelas escolas, né, que são um pouquinho mais desleixadas e não se atentam tanto pelas informações que estão sendo inseridas, aí realmente precisa ter um acompanhamento mais lado a lado, sabe, da escola. Olha, preenche dessa forma, a forma correta de ser feita essa inserção é assim, né, para que a gente não tenha problema. Para alguns municípios, durante esse processo, né, de migração que nós auxiliamos, o que nós fizemos? Conforme tinha muitas situações irregulares, né, por exemplo, a escola errava muito no nome dos alunos, né, colocava uma situação, colocava um ponto, colocava uma vírgula ali no nome, o nome estava errado, o CPF era trocado, era o da mãe, e não era o CPF do aluno. Municípios que tiveram bastante essa situação, nós fizemos um relatório e a gente enviava para o coordenador do censo e também para o coordenador do SGE, pedindo para que o município se atentasse mais, né, às informações que estavam sendo inseridas pelas escolas e realmente chegasse nas escolas e falasse, olha, vocês estão lançando as informações de maneira incorreta. Esse CPF não é do aluno, esse CPF é da mãe, né? O nome não pode ser abreviado. Então, teve municípios que abreviou bastante o nome, né? Nome do pai, nome do aluno. Então, era João da Silva Meira, colocava João S. Meira. Então, não tem sentido. A gente sabe que no censo não pode ter esse tipo de abreviação, porque tem que ser de acordo com a Receita Federal. Se na Receita Federal tiver realmente abreviado, tudo bem, a gente consegue colocar, porque vai estar na Receita Federal. Mas como os dados do EducaCenso são baseados na Receita Federal, infelizmente a gente não pode fazer dessa forma. Ok? Louverci, pode ficar à vontade, tá? Você levantou a mão para falar. Se caso você quiser falar, pode ficar à vontade. Tá, Louverci? Bom dia, Alan. Oi, meu querido. Tudo jóia? Alan, é o seguinte, acho que foi perceptível aí que esse ano tivemos mínimos problemas com Espinosa, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer, Alan, em relação à seguinte situação. Como é do seu conhecimento, nós somos um dos maiores municípios com maiores quantidades de escolas, que torna a verificação um tanto quanto meio difícil para uma pessoa só. O que eu quero perguntar para você é quais informações que normalmente o Bravo falha ao transmitir os dados. Porque até agora, por exemplo, das escolas que eu fiz transmissão, que são realmente da minha responsabilidade, não tivemos volta. Todas as escolas migraram perfeitamente. O que eu vou ter de baixa aqui, eu já sei que são os alunos, né, que normalmente pedem transferência no decorrer do ano, a escola esquece de dar baixa no aluno deles, e aí o aluno é nosso, ou o aluno é deles e está aqui. São coisas corriqueiras, normal de resolver de acordo com o INEP de cada aluno. Mas a minha preocupação é, tipo assim, se alguma informação que eu coloquei dentro do sistema, quais as que têm a maior facilidade de não migrar? Entendeu? A minha pergunta é essa. Qual que você tem mais chance aí de não ter migrado? É isso que eu quero saber. Entendi, meu querido. Pronto, perfeito. É como eu falei, né? Realmente vocês é um dos municípios que tem menos problemas aí, fica muito atualizado, né? As informações, então a migração, ela ocorre de maneira limpa, né? Digamos dessa forma. O sistema, ele migra toda a informação que você inseriu. Então, ele não migrar um dado, né? Tudo que você inseriu dentro do sistema, ele vai migrar. O que acontece? Acontece se essa informação ela estiver de alguma forma equivocada, de algum dado foi inserido de maneira incorreta. É esse tipo de situação, sabe? Quando eu me refiro às verificações que devem ser feitas diretamente no EducaCenso. Então,
Tem situações, como eu falei, né, alguns municípios recebem relatórios diretamente da equipe do INEP, que são os relatórios de análise. Olha, apareceu essa situação aqui, como eu falei, né, aluno que está vinculado em mais de uma escola, professor que o vínculo não foi feito de maneira correta, alunos, por exemplo, que nunca foram informados como deficientes e passou a ser informado. Então, é esse tipo de alerta, né? Porque o censo, quando a gente coloca alguma situação nova, quando aparece alguma situação nova, né? Esse exemplo mesmo que eu dei, aluno que começou a aparecer deficiência. Então, o aluno nunca teve deficiência, mas apareceu. Mas isso é porque o censo, ele atualizou, né? Um tipo de deficiência, que é o autismo. Então, vários alunos foram colocados com essa situação, então, por isso, pode ter alguns alertas. Quando eu me refiro a essas análises, é justamente para a gente confirmar se as informações elas estão ok, né? Não quer dizer que esse processo de migração migrou errado, ou houve alguma falha, até porque antes da gente liberar esse processo de migração para os municípios, a gente faz todas essas análises para ver se está migrando todas as linhas, né? A gente olha dentro dos arquivos, a gente faz uma análise com uma escola piloto, então a gente migra uma escola piloto, verifica se todos os dados eles foram enviados, né, para garantir realmente essa segurança e nenhuma perca de dados. Então, não tem como perder nenhuma informação nesse processo de migração. A minha questão, a minha colocação é quando a informação que foi inserida, ela pode estar divergente, ela pode estar desconforme a realidade da escola, a realidade do município, ok? É mais nesse tipo de situação. Os únicos problemas que eu tive, Alan, nos anos anteriores, aí, tipo assim, né, a experiência faz a gente aprender a lidar com o problema. Mas tipo assim, quero até compartilhar com os colegas. São uma situação que acontece muito é quando você tem um professor na sua rede e esse professor não trabalha só com você, ele trabalha com a rede municipal e, vamos dizer, trabalha também com a rede estadual. E aí, às vezes, ele deixa de informar na rede estadual as informações de formação dele na rede municipal. E aí o sistema ele faz um confronto, né? Quando ele faz esse confronto, ele pergunta: por que você não informou que o professor era formado em artes e era formado em pedagogia? Tem alguma coisa errada aí? Então, tipo assim, o que acontece? Hoje eu já pergunto, eu quero toda a sua formação, a sua cadeia formativa, você tem que trazer tudo. Todas as suas provas, todos os seus cursos superiores, se tem magistério, se não tem. Então, tipo assim, eu já coloco, independente de se essa formação dele vai ser utilizada pelo meu município ou não, eu deixo a vida dele informada de cima e embaixo, do jeito que ele vai informar na vida dele posteriormente lá para fora, que eu não sei o que acontece. E a situação também dos alunos é a mesma. Eu só faço a atualização de dados de um aluno com autismo de acordo com o relatório médico, que na verdade hoje, né, os relatórios deles nem devem mais ser acompanhados, tem que ser mesmo o laudo médico, tem que ser baseado no laudo pericial. Então, se não tem laudo, para mim não tem deficiência. Então, não vai. E eu só coloco a informação se tiver com documento na pasta. Se não tiver documento na pasta, pode gritar, pode espernear, não vou colocar meu CPF na reta, não. E dessa forma foi o caminho que a gente encontrou para não ter problema. Em relação ao transporte, eu faço uma lista escola por escola. Eu passo na escola sabendo quem é que é transportado e quem não é. E aí, de acordo com o que a escola me encaminha, e eu verifico, né? Eu faço a verificação em loco, aí vai para o sistema. Aí, tipo assim, a informação é fidedigna. Sim, perfeito. É esse trabalho que tem que ser feito, né? Quando a gente coloca aí, realmente, quando abre esse período do Educacenso, é esse trabalho que o migrador ele tem que fazer. Ele tem que realmente dar essa devida atenção, verificar um por um, né? A gente sabe que é trabalhoso, realmente é trabalhoso, mas precisamos das informações o mais assertivas possíveis, né? Tem situações como essa que você explanou aí, que é realmente da graduação. Então, tem muitos gestores, professores, na verdade, que acabam não inserindo, né, não passando para a escola, e a escola também acaba não cobrando esses dados, e o município acaba não cobrando essa informação da graduação, e acaba tendo divergência nessas informações. Então, se realmente existir essa situação onde existe um tipo de graduação lá no censo e outro foi informado aqui dentro do SGE na mesma data, né, no mesmo período, vai dar uma divergência. E o que o censo vai considerar? O censo ele desconsidera a do sistema e considera que está dentro do censo, né? Dentro do processo ali que já foi informado e já está a informação realmente inserida. Então, é esse tipo de situação que a gente deve se atentar quando a gente se refere aos processos de migração. Então,
Migrou, verifica, porque pode ser essa situação onde o censo ele vai desconsiderar alguma informação devido a essa divergência. E olha lá, eu quero aproveitar aí para agradecer os esclarecimentos e você sabe que eu sou um crítico nato, né? Sim. Sofreram muito comigo, mas hoje eu acho que é o dia de eu dar para vocês aquilo que vocês realmente merecem. Meus parabéns. A equipe de vocês se aprimoraram. Nós trabalhamos com informática, a gente conhece um pouquinho de sistemas e hoje realmente eu tenho que tirar o chapéu aí para a Lisiane, para você, para o outro colega do lado aí. Realmente a equipe sua está afinada e o sistema hoje ele responde à altura talvez melhor do que o próprio EducaSenso. E eu sou sincero naquilo que eu falo. Realmente não tem dado trabalho, as informações estão ficando lá, está salvando tudo direitinho, tudo aquilo que a gente precisa do sistema hoje, o sistema ele está nos respondendo. Eu tenho que tirar o chapéu para vocês, a equipe afinou muito nos últimos anos, nós estamos com vocês acho que desde 2020, né? E aí a gente passou por um processo de construção, e hoje eu só tenho realmente assim, agradecer, parabenizar. Hoje eu não consigo mais trabalhar sem o sistema, não vou mentir para você não. Não consigo mais trabalhar sem o sistema. Hoje, para mim, o sistema ele é essencial. E meus parabéns para toda a equipe, parabéns aí para o professor. Deu uma investida radical aí, em todos os sentidos. Acho que em plataforma, em investir em ser humano, em investir em tudo. Tá bacana. Perfeito. É muito bom, muito gratificante, né, a gente ouvir esse tipo de feedback. Eu agradeço demais, Loverci. E realmente você foi quem teve aí, né, na nossa jornada, né, que aprimorou algumas coisas, realmente insistiu bastante para a gente migrar as informações do censo de um ano para o outro. E realmente só teve que agregar também junto ao sistema. Então, agradeço a sua... Ela teve um dia com esse funcionário, você ligou para a Cida e falou assim, moço, mas que cara chato é esse, moço? Esse cara não me dá sossego. Mas precisávamos, né? Tipo assim, precisávamos de ter um trabalho. O importante é que a gente estava com as mãos dadas e a gente não se soltou. Acho que nem vocês soltou a gente, nem a gente soltou vocês, e hoje a gente tem um trabalho bacana. Temos documentos que respondem à altura, temos relatórios que respondem à altura, e aí o que a gente precisa, o sistema devolve. Hoje eu me sinto feliz, já parabenizei Juliane várias vezes por ter feito esse contrato com vocês, a minha equipe de trabalho hoje gosta do sistema, os meus professores hoje gostam do sistema, não dá mais para trabalhar sem o sistema. Meus parabéns. Obrigado, meu querido, a gente gosta bastante de trabalhar com vocês também, né, é uma equipe super ativa com o sistema, Cida, você, na verdade eu só conheço Cida e você, né, se tiver mais alguém aí, você pode dar os parabéns também, mas Cida e vocês são excelentes, são super profissionais, agradeço demais. Todo mundo, na verdade, todos os coordenadores que nós temos dentro do SGS são super profissionais, né? Toda essa equipe que está aqui nos acompanhando. A gente tem Poliana, a gente tem Milena, a gente tem Ellison, a gente tem outras pessoas aqui, deixa eu abrir o chat, a gente tem James aqui também, tem o Élica, né? Enfim, perfeito. Eu agradeço, tá, de coração, a toda essa confiança que é depositada na nossa equipe, todo esse carinho, enfim, mas é isso. Então, voltando aqui, só para a gente poder finalizar a nossa reunião, eu gostaria de apresentar aqui a minha tela para vocês. Então, eu acho que está apresentando. Está apresentando. Então, deixa eu só voltar aqui. Pronto, pessoal. Eu estou aqui na página do EducaSenso só para a gente poder finalizar, tá? Eu selecionei aqui uma escola, né? É aqui onde eu faço a pesquisa. E ao selecionar essa escola, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de relatório. Deixa eu só aceitar alguém que está entrando aqui. Pronto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o processo de gerar os relatórios. Então, quando eu acesso a minha escola, eu tenho alunos por turma, ó, que aparecem essas informações que eu posso selecionar, mas eu vou pesquisar aqui, e aí aparece, eu vou imprimir minha relação em PDF, e aqui aparece, ó, a relação de alunos, tá? Por escola, ok? Onde que eu faço isso, Darlan? Mais uma vez, ó, eu venho aqui em relatórios, eu já selecionei a minha escola, na verdade, né? Eu venho alunos por turma, eu desço um pouquinho, clico em pesquisar, e aí vai aparecer a relação das turmas, como vocês podem ver. Eu vou clicar aqui, ó, em relação de todas as turmas. Ou vocês podem fazer de forma individual por turma, mas é melhor de todas as turmas. Gerando um relatório em PDF, aparece dessa forma, a lista de alunos,
Aqui a gente tem um tipo de atendimento desses alunos, como vocês podem ver, se eles estão em área de assentamento ou não, ó. Então, a gente consegue analisar todas essas informações dos alunos, né? Todos os dados. Se ele recebe escolarização em outro espaço, né? Se a localização em zona de residência, é urbana, é rural, enfim. E outras demais informações que a gente precisa estar analisando. Então, quando eu falo, tipo assim, para analisar, para gerar os relatórios, é justamente para que as escolas, elas gerem esses relatórios e elas mesmas façam esse acompanhamento para identificar alguma divergência, alguma situação que não foi informada. Porque talvez no meio desse tanto de alunos aqui, ó, ela vai olhar e vai falar, opa, o Matheus aqui está dizendo que não utiliza transporte? Como assim ele não utiliza transporte? Ele utiliza transporte, sim. Então, aí a escola marca que ele utiliza transporte, ok? Então, é tempo, porque cada informação dentro do EducaSenso, ela é crucial para os recursos da educação. Então, o quão mais atualizado e real ficar as informações e não faltar nada, melhor vai ser para o município e para o desenvolvimento do mesmo. Ok? Então, esse processo de analisar os relatórios, a escola vai fazer com todos esses aqui, ó. Alunos por turma, alunos, dados cadastrais, vou gerar esses dados cadastrais aqui também. É muito simples gerar esse relatório, não tem dificuldade, né? Eu acredito que em menos de uma manhã as escolas conseguem fazer essas análises, identificar se está tudo certo, se falta alguma coisa, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, esse daqui é a relação de alunos e dados cadastrais. Então, a gente tem aqui a cor, a raça do aluno, o sexo do aluno, o tipo de deficiência, se ele possui. Então, aqui, ó, a gente tem Graziela com baixa visão e sem nenhum recurso. Ela não utiliza nenhum recurso, né? Ela só tem baixa visão e outras informações. Então, é esse tipo de análise que as escolas precisam fazer para que a gente consiga realmente manter essas informações fidedignas e não deixe escapar nenhuma informaçãozinha, porque elas são super importantes para o desenvolvimento da educação no município. Certo? Pessoal, chegamos ao final da nossa reunião, tá? Referente aos relatórios, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. É bem tranquilo, a gente tem a área de relatórios aqui dentro do Censo, que pode ser gerada de maneira simples, né? A escola tem acesso, vocês têm acesso, todo mundo que tem acesso ao censo vai conseguir gerar essas informações e dessa forma a gente deixar o censo realmente fechado para que a gente consiga, no último dia, que é o dia 31, acho que é até 31 esse mês vai, né? Deixa eu só confirmar. No dia 31, a gente conseguir fechar o censo de cabeça tranquila, né, de consciência leve, entendendo que nós fizemos o máximo pela educação dos nossos municípios, o máximo pela educação do nosso país, ok? E com certeza vocês fazem parte disso, né? Se não fosse vocês que dedicassem tempo, dedicassem recurso aí para estar indo às escolas, para estar orientando, para estar aqui nesse momento, se não fosse vocês, realmente a gente não conseguiria fazer um trabalho como esse trabalho que é feito. Então, mais uma vez, eu agradeço de coração pelo trabalho que vocês dedicam, né, diariamente aí para o EducaSenso, e eu me encontro à disposição. A gente vai ter a nossa última reunião na próxima sexta-feira, no dia 26, né, vai ser a nossa última reunião de orientação para o censo, que é realmente para a gente falar, ó, tem que fechar, a gente só vai ter agora mais 5 dias para fechar. Mas é isso, mas durante esse período eu estou à disposição, minha equipe está à disposição, a gente tem a Alan, a gente tem Daniela, a gente tem Camille, tem Lisiane, tem o Wallace, tem Liza, né, que está nesse processo, temos Marcos também, então é uma equipe muito vasta que está juntos por uma educação de qualidade, por uma educação melhor e por uma educação sem falta de recursos, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, eu vou pedir para que a Alan se despeça também, Alan. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que esse momento ele mostre um pouco mais sobre a importância desse período. E a gente espera, né, que nos próximos anos a gente continue com essa parceria com números maiores, números mais grandes. E, enfim, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.